palavra de ontem? Primo. É porque é difícil pegar no microfone e ficar mostrando ao mesmo tempo, então eu vou pedir para o meu ajudante, Pastor Paulinho. É porque nós sempre chamamos ele de Paulinho. Onde foi pregado, sim, que todos nós queremos nos dar bem na vida, não é? E quando alguém fala de Jesus pra gente, eles falam, você vai ter vitória, tua vida vai ser transformada. E a gente aceita Jesus porque a gente sente algo muito bom, uma alegria, um contentamento. Só que muita gente, apesar de aceitar Jesus, não está feliz, não está abençoado, está vivendo muitas vezes escassez financeira, um casamento destruído, filhos fora da presença do Senhor, tudo errado, apesar de conhecer a palavra de Deus, apesar de ter aceitado o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. E por que eles não estão dando certo, apesar de conhecer o Senhor Jesus? Apesar de nós saber que o Senhor, como diz o Salmo 127, porque ele diz que nós somos, o filho é uma flecha na mão do flecheiro, do guerreiro. E nós, antes de ser pai e mãe, nós somos filhos, né? Quem tem filho aqui, antes de ter seus filhos, você já era filho dos seus pais, mas primeiro de Deus, você já era filho de Deus. Eu só estou recapitulando isso. E aí, queridos, o que o Espírito Santo me falou, que só vai acertar o alvo, a flecha que somos nós, a flecha que estiver dentro da aljava. Então tem uma madeira aqui, né, para explicar aqui com as flechas que se você não estiver dentro da aljava, o Senhor não pode te lançar. Ele só lança a flecha que está dentro da aljava, porque o guerreiro na guerra, ele não tem como, corre no canto, pega uma flecha, aí vai lá, atira no inimigo, depois corre no canto, pega a flecha, atira. Não, as flechas não tem tempo de pensar, tem que agir. Em tempo de guerra tem que agir, e a flecha tem que estar dentro da aljava. O que significa aljava que o Espírito Santo me disse? Profundidade com Deus, profundidade com o Senhor. E o que é a profundidade? É uma intimidade com o Senhor, é conhecer Deus, é saber ouvir a voz de Deus, porque às vezes você pode estar ouvindo vozes que não são do Espírito Santo. Você vai só saber o que é a voz de Deus quando você tiver intimidade com Ele. E um salmo que fala da intimidade com Deus, um dos salmos, né, que é o mais profundo, é o Salmo 91. Amém? Então, se você quer ser uma flecha que acerta o alvo, hoje, você aprendeu ontem que tem que estar dentro da aljava. É verdade? Nós temos que estar dentro da aljava. Vou falar aljava, para o Senhor poder me lançar. E hoje nós vamos aprender a ter profundidade com o Senhor. Amém? Obrigada, primo. Então, queridos, primeiro eu quero começar aqui falando para vocês que o Salmo 91 foi escrito por Moisés. E no versículo 13, que eu não li, mas a gente pode ler agora, o versículo 13 fala assim: pisarás o leão e o cobre, pisotearás o grande leão e a serpente. Vou tomar um pouquinho de água, vocês falam glória a Deus, aleluia. Continua, irmãos, continua. Eu quero, primeiro, talvez você não saiba isso que eu vou falar. Então, quando alguém pega o Salmo 91 e lê lá na sua casa e diz assim: está escrito no versículo 13, pisarás o leão e a serpente, aí a cobra, pisotearão o grande leão e a serpente, eu piso na serpente, eu piso no leão. Não é você. Sabia que não é você que pisa? O Salmo 91 fala de um homem que é capaz de esmagar o leão e a víbora sobre seus pés. Este homem é o Senhor Jesus. E o homem que se esconde à sombra do Deus onipotente, porque Deus não é só Deus o Pai. O Senhor Jesus é Deus Filho, o Espírito Santo é Deus, é a Trindade. Os três são Deus. Eu não tinha planejado isso aqui, mas é algo que o Espírito Santo está falando para explicar. Então os três são Deus e cada tem um papel. Quando a gente ora para o Pai, Senhor, Pai, Deus, eu quero tal
Então a gente pede para o Pai e pede em nome de Jesus. E o Espírito Santo é o que chega até nós. Nem o Pai nem o Filho desce aqui na terra. A Bíblia diz que Jesus está sentado à direita do trono de Deus e que Ele nos deixou o Consolador, que é o Espírito Santo. Então quando você olha, você sente aqueles arrepios e você sente vontade de chorar, é porque o Espírito Santo desceu. Não é? Então vocês estão entendendo que cada um tem o seu papel? Aí quem se esconde à sombra do Onipotente? Que o Onipotente é todo poderoso, onisciente, que sabe todas as coisas, onipresente, que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas o Salmo 91 fala do Onipotente, do Deus Onipotente. Então o homem e a mulher que se esconde na sombra desse Deus, ele pode, sim, porque ele tem uma cobertura. Ele pode pisar na serpente, ele pode pisar no leão, porque estes sinais acompanham aqueles que creem. Os sinais que Jesus operou no passado, opera no presente e sempre vai operar, acompanham aqueles que creem. Então se você bater no peito e dizer eu piso na serpente, querido, o Salmo 91 não é para qualquer um. O Salmo 91 é a palavra de Deus, é para aquele que aprendeu a ter intimidade com o Senhor. Muitos abrem a boca e falam e nada muda, nada acontece, porque o diabo não teme as suas palavras, ele teme o que tem dentro de você, o poder e a autoridade que foi dada para você. Aqui nessa aljava não precisa mostrar de novo, mas olha aqui, eu mostro dessa vez. Você só vê uma parte da flecha. Lembra que eu falei ontem? Tem coisas dentro de nós que ninguém conhece, que ninguém sabe. Eu posso te dizer, você está com a roupa tal, você tem a cara bonitinha. Ih, aquela parece brava, parece chato. Falou, não fui muito com a cara dela. Mas ninguém nos conhece por dentro. E o que nós temos por dentro é o que faz toda a diferença de acertar o alvo. A profundidade que nós temos com o Senhor é que nos faz acertar o alvo. Então o homem e a mulher que habita no esconderijo do Altíssimo, no versículo 3 nós lemos, ele vai ser livre do laço do passarinheiro. No versículo 4, ele vai ter segurança debaixo das asas do Senhor. No versículo 5, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele não tem medo de terror noturno. No versículo 6, ele não teme praga alguma, porque nós só lemos até o 6. Ficaria muito extenso explicar todos. Então as bênçãos, como eu já falei aqui, prometidas, não são para todos os cristãos, porque tem muito cristão vazio, muito cristão que só quer olha, antes de eu falar essa frase, escuta bem o que eu vou te falar. Quem não senta para ouvir não pode se levantar para ensinar. Se você não quer ter intimidade com Deus, se você não quer aprender, você não pode se levantar para ensinar, porque você só pode ensinar aquilo que você já aprendeu. E por que muitas vezes as pessoas são envergonhadas? Porque querem dar lição de moral nos outros e a vida delas é destruída. Eu não estou dizendo que você tem que ser um homem perfeito para pregar a palavra de Deus. Mas qual foi a frase que foi criada ontem? É muito mais fácil alguém... Os conselhos não são ouvidos, mas os exemplos são seguidos. Já mudei, tá vendo? Um filho às vezes não vai ouvir o teu conselho, mas ele vai seguir o teu exemplo. Então é muito mais fácil alguém acreditar que Jesus é poderoso se a nossa vida for abençoada. E ontem eu falei algo também muito sério. As pessoas vêm na igreja buscar uma bênção, mas a revelação que às vezes as pessoas fecham os olhos e não entendem, Deus não quer te dar uma bênção, Deus quer que você seja a bênção. E aonde você ande, você abençoa pessoas. E para você abençoar pessoas, primeiro você tem que ter para abençoar. Então aí está o segredo da profundidade. E agora eu vou falar o que eu ia falar. Muita gente vem na igreja porque eu estou precisando pagar minhas contas, eu quero uma casa, eu quero um carro. Sabe o que eu aprendi? Que até o financeiro depende do espiritual. Quanto mais você tem intimidade com Deus, mais as portas se abrem para você, mais as bênçãos correm atrás de você. Então, irmãos, às vezes a gente fala para as pessoas isso, não fala mais. Não fala, sabe? Fala só quando o Senhor te mandar falar. Eu lembro do pai, que às vezes a gente estava conversando sobre um assunto polêmico, e estava lá, eu sempre fui bem de querer falar e dar minha opinião, bem metida, né?
E cada um falava a sua opinião, o pai ficava quieto. Aí a gente tinha que dizer assim: ih, pai, tu não vai falar nada, pai? O senhor não vai falar nada? Hoje em dia as crianças chamam a gente de tu, né? Mas a gente aprendeu a respeitar. Na nossa época era o senhor, né? Aí o pai, o senhor não vai falar nada. E quando o pai abria a boca, queridos, aquela palavra acabava com a discussão. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Às vezes a fé vem pelo ouvir. Nós estamos ouvindo aqui. E qual é aquele versículo que fala de falar ou muito falar? Não sei, eu não me lembro como é que diz. Estou tentando lembrar colocar o versículo direito, mas assim, que às vezes a gente, eu vou falar o outro já que eu não lembrei daquele. Até o tolo passa por sábio quando fica quieto. Tu tá achando uma pessoa com cara de inteligente. De repente, isso fala em Provérbios. Quando a pessoa começa a falar, ela fala tanta besteira que você diz: ai meu Deus, por que eu fui puxar assunto com essa pessoa? Porque Provérbios diz assim: até o tolo passa por sábio quando fica quieto. Então, irmãos, eu entendi que quando o Espírito Santo está na gente, até a hora de falar ele vai nos dizer. Aí vai dar fruto. Aí vai prosperar aquela palavra. Mas continuando aqui, as bênçãos prometidas no Salmo 91, porque no versículo 1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, ele vai descansar. O que é habitar? Habitar é morar. É morar. Não é apenas correr para o esconderijo na hora que você está mais necessitado. Você tem que morar na presença de Deus. Sabe? Se você procurar uma fórmula correta, eu tenho que fazer isso para alcançar a presença de Deus. Tem gente que vai dizer assim, se tu orar de joelho vai dar certo. Se tu orar 2 horas por dia, 3 horas, 5 horas. Se tu orar andando, balançando a mão. Queridos, nós temos que encontrar a nossa própria maneira de adorar a Deus. Porque isso é pessoal. Isso é pessoal. Você vai encontrar a tua própria maneira de ter um encontro com Deus, de ter uma intimidade com Deus. Porque está escrito na Bíblia, em Jeremias, está escrito assim: clama a mim e responder-te-ei. Não, estou falando o versículo errado. Buscar-me-eis e me achareis. Quando? Alguém sabe completar? E buscar de todo o coração. Aí está a fórmula para dar certo a oração. Eu às vezes queria tentar imitar alguém e ficava lá orando de joelho, né? Meu Deus, 15 minutos meu joelho já começava a doer. E eu dizia assim: Senhor, aleluia, meu joelho, desculpa, Senhor, meu joelho, Senhor, me perdoa, vamos concentrar aqui na oração. Eu encontrei a minha fórmula de adorar a Deus falando com Ele o dia todo. Eu levanto de manhã e eu penso: bom dia, Espírito Santo, obrigado por mais esse dia. E eu fico falando, às vezes eu estou falando com meu marido, e de repente parece que eu saio assim, porque eu estou pensando em alguma coisa na conversa e perguntando para Deus algo que a gente está conversando, e eu fico perguntando: e aí, Espírito Santo, não sei o que, não sei o que. Aí eu me ligo, volto que eu não estou prestando atenção nele, e pego, volto e presto atenção. E eu vou contar uma coisa para vocês que aconteceu comigo. É uma das coisas que aconteceu. Até quando a gente está fazendo comida, lavando a louça ou trabalhando, o Espírito Santo pode falar com você. Porque você não tem como, no teu trabalho, fazendo tuas atividades do dia a dia, você dizer assim para o teu patrão: patrão, espera aí, meia hora que eu vou lá para o banheiro orar. Que isso? Vai ser demitido. Você tem que fazer o almoço. Você não pode desligar todas as panelas, porque tem gente que tem que almoçar para ir trabalhar. Você pode adorar a Deus enquanto você faz comida. Você pode adorar a Deus enquanto limpa a casa, enquanto você trabalha. Um dia, queridos, agora eu quero contar para vocês. Eu estava lavando alface para o almoço e sabe qual que era o meu pensamento? Eu dizia assim: Senhor, existe tanta gente suja aí, né? Envergonhando o teu nome. Como a gente quer ser limpo, a gente quer fazer as coisas certas e nós nem aparecemos, Senhor, porque a sujeira, porque hoje quem não faz errado é visto como um idiota, como um bobalhão. Olha o trouxa, em vez de aproveitar a oportunidade, mas
você quer fazer certo, você é visto como um bobalhão. Eu disse, Senhor, aparece mais as pessoas que fazem errado. E Senhor, o que é isso? Como que pode estar assim dentro da tua casa? Eu lavando alface, eu disse, Senhor, está difícil. A gente quer fazer certo, mas a gente não aparece, só aparecem essas pessoas aí. E eu gosto de comer aquelas alfaces bem novinhas, e geralmente elas são bem pequenininhas, né? Aí eu estava lavando a alface, tinha umas sujas assim no meio lá da minha pia, e eu vi uma bem pequenininha. E eu disse, não vou desperdiçar essa alface tão bonitinha, né? Pequenininha, mas tão limpinha, tão novinha. Quando eu boto o dedo naquela, tem uma folhinha ali, uma coisinha, qualquer coisinha, vou cagando, mas é só para me pegar alguma coisa que daí acho que eu vou arrancar perto, não vamos estragar não. Tá, se não tiver, não tem problema. Ali, vou ter obreiros, viu? Atentos, aí, glória a Deus. Obreiros atentos ajudam muito a gente. Só que a folhinha, gente, era menor que essa, no rasgão mesmo. Era mais ou menos assim, um pedacinho de alface no meio de um monte de alface suja. Quando eu pego naquela alface, levanto, o Espírito Santo diz assim também sou eu. Consigo enxergar quem é limpo, por menor que seja, no meio de tanta sujeira. Meu Deus do céu! Assim também sou eu. Não importa o quanto você seja pequeno, o quanto não te enxergue, Deus te enxerga. Deus conhece a pureza do teu coração. Deus conhece a tua sinceridade. Enquanto os outros estão fazendo as coisas escondidas, porque quando alguém quer fazer algo escondido, ele faz assim, só que ele esquece de fazer assim, porque Deus está vendo. Então, o Espírito Santo disse, no meio de toda essa sujeira, eu também consigo enxergar quem é limpo, por menor que seja. O que significa o menor? Às vezes a gente acha que não tem dinheiro, não tem influência, não tem nada, nasci de uma família destruída. Se você quer fazer o que é certo, e se você quer habitar no esconderijo do Altíssimo, Ele te tira do meio da sujeira e te faz destacar. E Ele te enxerga. E se Ele te enxergar, você vai ser honrado. Glória a Deus.